Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A tecnologia da RDR Rio Doce Radiologia agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde. Olá, boa noite a todos, bem-vindos a mais um programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, também no YouTube e na Rádio Viva FM, né, Maria Tereza? Conseguiu mandar aí o link do YouTube? Acabei de mandar. Então a gente estava na correria aqui, porque senão Dona Edilene depois briga comigo. Briga, verdade. Não é? Com certeza. Tema de hoje, impostos estaduais. É isso mesmo, você vai entender tudo, o que o Estado pode tributar, o nome de cada um desses tributos e, no final das contas, qual é a finalidade deles. O que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais é sobre o ITCMD, mas antes disso, a gente aborda um pouco o tema reforma tributária. Eu queria só saber se a TV Sincope já está a postos. Aí, tá vendo? Olha só, Celso, como é que é chique. Já tá ali, BR-101 tá cheio, né, Maria Tereza? Tá cheio. Mas foi mais tranquilo aqui hoje, apesar Foi. desse calor que tá fazendo em Linhares, né? E foi uma correria até agora. A gente iniciou o programa já meio que afobado. Afobado, mas tá muito quente Tá também, muito né? quente, A gente pelo fica acelerado. amor de Deus. Eu ia até falar para segurar um pouquinho na TV Sincope, enquanto eu envio aqui o link para a vovó, mas assim... Olha lá, ó a entrada, Olha só, aí, a chegada. Aí, Celso, é para quem está chegando em Linhares ou, se pensar do modo inverso, quem está saindo do norte do estado a caminho da capital. Eu sou suspeita, mas eu falo que a chegada de Linhares é uma das chegadas, assim, das entradas mais bonitas de cidades do Espírito Santo. Eu também acho. Eu acho. Não, e à noite é porque ainda não escureceu. Às vezes, quando a gente chama a TV Sincope, já tá a cidade, tá escuro, mas a cidade toda iluminada. Tem que ver que coisa linda que fica. É. Não é? Produção, pode voltar aqui pra gente, porque eu vou, primeira vez aqui no programa, meu querido amigo Celso Costa, auditor da Receita do Espírito Santo, é fera, participei de uma palestra esses dias sobre reforma tributária, planejamento sucessório, no qual o Celso deu uma aula. Então, assim, é um imenso prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigado, Thiago. Obrigado, Maria Tereza. Estamos aí nesse desafio de falar um pouco, né, sobre o planejamento do Estado e os impostos que nós temos aqui no Espírito Santo. Apresentando o programa junto comigo, todas as quintas. Quem manda é ela, na verdade, doutora Maria Tereza Marianelli. Olá, pessoal. Boa noite, né? Boa tarde, final de tarde, boa noite. Isso daí. Mais uma vez, Thiago, muito obrigada por mais uma quinta-feira especial. Celso, seja muito bem-vinda, com muita alegria que a gente te recebe aqui hoje para falar de um tema tão importante e que gera tanta dúvida para as pessoas, porque a gente paga tantos impostos, não é? E você não sabe. Eu falo que uma das grandes funções que a gente tem aqui nesse programa é esclarecer para a população qual é a função, né, social de cada órgão, não só da justiça, mas com os órgãos que a gente vai lidando no dia a dia, né? Então você vê, a auditoria fiscal, né, a fiscalização, ela é muito importante. E a gente às vezes não sabe onde eles atuam, né? Mas todo mundo tem medo fiscal. Exatamente. Mas esse medo que a gente quer tirar, né? Não precisa ter esse medo, porque os auditores estão aí em prol da sociedade. Quem tiver qualquer pergunta, até complementando o que Maria Tereza falou, o telefone, coloca o telefone na tela aí de novo, produção. 99808-3421. Fique à vontade de Celso, que só responde pergunta. Se for ao vivo é a cores. Então vocês mandam aí. Celso, conta um pouquinho pra gente da nossa trajetória, até para os telespectadores e ouvintes poderem te conhecer um pouco melhor. Então, eu sou auditor fiscal do Estado do Espírito Santo há 14 anos, quase
Estou há quase 7 anos como supervisor regional de fiscalização, né, na fiscalização ostensiva. Essas ações que vêm aparecendo na mídia no norte do estado é o trabalho de auditoria junto com outros órgãos, que é importante, né, e a gente vem desenvolvendo um trabalho e a gente sempre busca estar aproximando da população, né, acabar um pouco com esse mito aí do auditor contra os empresários, contra a população, né? Na verdade, a gente aplica a justiça social, né? O que está na lei é o que tem que ser aplicado pelo auditor. Agora, você que está em casa, Linhares é uma cidade que vem crescendo cada vez mais, a economia de uma forma, assim, a gente fala assustadora, porque a gente que mora aqui não imaginava que tão rápido viraria esse polo industrial, recebendo empresas do Brasil e também do mundo todo. E o Celso, para quem não sabe, é lá de Valadares, Minas Gerais, cidade do meu pai, minha avó, família toda aí paterna. Como que foi essa adaptação, Celso? Você sair de Minas Gerais, um estado gigantesco, Valadares, aquela cidade fria. Mas com pessoas muito acolhedoras. Com pessoas muito acolhedoras. simpáticas. A cidade é fantástica. Mas aí você vem para um estado pequeno, numa cidade que também é de interior, igual Valadares, mas uma cidade que é com menos da metade da população que tem Valadares. Menos da metade. E aí, como é que foi essa adaptação? Então, já, como eu falei, são 13 anos, trouxe a família toda e foi um período bem complicado, por ser uma cidade próxima, a gente ia bastante a Valadares, mas agora já somos linharenses aí de coração, já tenho um filho linharense, né? Então estamos adaptados aí. A cidade vem crescendo, né? O Espírito Santo vem desenvolvendo, muito com a ajuda dos auditores. Sem dúvida. É verdade. Porque sem auditor também não tem receita. Exatamente. Não tem receita. E sem receita não tem o mínimo que o Estado deve entregar, precisa entregar, porque também o dinheiro não cai do céu, tá, galera? Cai dos nossos impostos, consequentemente, vão para a saúde, vão para as estradas, etc. Fala em estrada, eu lembro da Eco 101 aqui, pelo amor de Deus, essa vergonha nacional que nós temos, não da Eco por si só, porque se você pegar a Vitória em diante, tá maravilhosa, a pista BR é um tapete. Agora, norte do estado é uma pista só que nós temos para cada lado. E aí, meus amigos, ninguém segura, é muito acidente. E cada dia tá mais difícil chegar à capital. Cada dia pior. Teve uma segunda-feira que eu demorei 6 horas para chegar. E eu nunca vi esse contrato, Maria Tereza, da Eco com o Estado, mas eu sei o seguinte, que no final das contas parece que é um favor que presta para a população, porque até sair do contrato eles quiseram, então vai saber o que acontece. Pois é. Mas a gente está aqui falando da questão da receita, da arrecadação, que é muito importante para que o serviço público possa funcionar, inclusive, né? Então, Celso, eu queria entender, a gente vai falar um pouquinho da reforma tributária. Eu queria que você falasse um pouquinho da reforma tributária para a gente e, principalmente, que você tratasse se, com essa reforma, o Estado vai acabar arrecadando mais do que arrecada hoje. Essa é a grande pergunta, né, que todos os tributaristas estão pesquisando uma resposta. É uma alteração muito grande, né, mas é uma alteração mais na questão do consumo. Né? No estado do Espírito Santo nós temos 3 impostos, na verdade nos estados, os impostos estaduais são o ICMS hoje, que é o que vai se transformar no IVA, né? Mas essa pergunta é a pergunta do milhão, né? Porque a tendência inicialmente é que o estado do Espírito Santo perca em arrecadação. Por quê? Porque o estado do Espírito Santo é um estado produtor. Né? E grande parte da reforma está querendo puxar um pouco para os estados consumidores. Então é essa que vai ser a grande batalha do Espírito Santo para continuar mantendo a arrecadação. Né? E isso vai depender muito do trabalho do auditor e da ajuda da população a entender que é um processo que é necessário, né, para simplificar a questão tributária, mas ainda temos que ir com muita cautela no que vai acontecer quanto ao imposto de consumo. Tem algumas alterações no IPVA também, que é o imposto mais conhecido do estado, e o ITCMD, que é um imposto que pouca gente conhece, mas é o que
vem ganhando muita força nos estados, muito depois da Covid também, a arrecadação aumentou, porque é um imposto que incide sobre a transmissão causa mortes ou as doações, né, que são as transmissões sem custo oneroso para o contribuinte. Bacana. Só para a gente finalizar a questão da reforma tributária, antes de ir para o ITCMD, que é um imposto muito importante, que as pessoas pagam, mas não sabem nem o que significa. Sim. Então a gente aborda ele com mais profundidade, mas antes, a questão da reforma tributária, a gente se encontra no estado pequeno. O Espírito Santo é um dos menores aí que nós temos no Brasil. Com essa reforma e o perfil do estado, questão de consumo e de indústria, você acha que a gente perde receita ou ganha receita? Não. A princípio, pelos estudos, o Espírito Santo perde receita. Agora a gente precisa aguardar quais serão os reflexos reais dessa alteração. Porque o grande foco agora é arrecadar mais nos estados de consumo. E o Espírito Santo é um estado produtor, ele trouxe muita empresa para cá por causa dos benefícios fiscais. É um estado que tem uma geografia excelente de distribuição, mas a gente tem que aguardar para falar na questão de ver a questão, qual que é o efeito disso na arrecadação do estado. Mas então a gente poderia perder, tem essa possibilidade em razão da gente produzir muito, então quem consome são os outros estados. São os outros estados. A gente está mais produzindo. Mas o estado do Espírito Santo produz mais do que consome. Entendi. Isso aí já é um estudo, até por isso que nós trouxemos bastante empresa para o estado do Espírito Santo em relação aos benefícios fiscais. Então a gente precisa entender qual que é esse movimento para que as empresas não voltem para outros estados, não voltem a produzir em outros estados, entender esse rebote que nós vamos ter no Espírito Santo. Então a gente tem que ir com bastante cautela, agora nós temos como secretário da Fazenda um auditor também, que é um cargo muito importante, por causa da reforma o governador acabou colocando o auditor Benício, que está fazendo um excelente trabalho. Mas a gente tem que ir com cautela quanto a entender quais serão esses efeitos. Porque senão embaralha tudo, né, Maria Com Tereza? certeza. E o Espírito Santo sempre se destacou pela responsabilidade fiscal, né? É um estado que sempre se destacou nesse sentido, né? É um estado que veio se organizando nos últimos 20 anos aí, e é um dos únicos estados nota A em relação ao equilíbrio fiscal. Então é uma preocupação muito grande dos auditores em manter este equilíbrio, em prol da população, que é o maior beneficiado do recolhimento dos tributos. Porque se for parar para pensar, você dá um benefício fiscal, traz a empresa, ela tem todo benefício e malefício da cidade estar crescendo. Sim. E aí se aquela receita advinda daquela empresa for lá para a União e nessa distribuição você ficar prejudicado, acaba que a conta não fecha muito. A conta não fecha. Mas vamos esperar, eu sei que assim, eu tentei entender em alguns momentos a questão da reforma, a gente vê um lado, vê o outro, mas ainda não, o martelo não está batido. Foi aprovado agora no Senado com bastante emendas, e agora vamos aguardar a Câmara, o que vai ser aprovado, o que vai ser retirado. Mas é o que nós estamos falando. Muitos especialistas também não sabem os efeitos. É uma alteração que é necessária, nós entendemos isso, mas quando mexe no cofre dos estados, dos municípios, o que vai acontecer, é tudo muita cautela. Então, vamos aguardar as cenas aí do que o legislador vai pensar aí, e a gente torce para que seja o melhor para a população. Então, muito bacana, mas vamos falar do ITCMD? Vamos. Que é esse imposto tão importante que pouca gente conhece, mas que se você vai morrer um dia, alguém vai ter que pagar. A única certeza que nós temos é que um dia nós vamos morrer. Infelizmente. Ninguém ficou para semente até hoje. Pois é, então assim, a gente sabe que é um imposto que causa morte, Então morreu ou doou algum bem, você vai ter que passar por assim, vai ter que pagar esse imposto, Fala um pouquinho pra gente, Celso, sobre o ITCMD, e como que ele incide no patrimônio das pessoas. Eu queria só fazer um gancho, pergunta Maria Tereza, que agora é a oportunidade
de a gente falar também, Maria Tereza, de quais impostos são do Estado. É verdade. Não é? Né? Porque a gente começa por quais impostos existem, depois a gente vai com Vai no tudo TCMD. É bom entender, né? É isso daí. Então, hoje nós temos ICMS, que é o imposto de circulação de mercadorias e alguns serviços. Né? É o que está sendo mais alterado, né? Porque ele está sendo tirado do arcabouço com o IVA. O ICMS sai de cena e entra o IVA. Mas hoje é o ICMS. IVA, qual que significa a sigla? É Imposto de Valor Agregado. Entendi. Né? E aí entra o IVA e aí vai acabar o ICMS. Tem todo um prazo, a partir de 2026, tem uma transição. Né? Temos o IPVA, que é o mais conhecido, que todos que têm automóveis conhecem, e temos o ITCMD, que é um imposto de transmissão, causa-mortes ou doação. Ou seja, qualquer transmissão que ocorre sem causa onerosa, né? Não é uma venda de imóvel, não, é uma transmissão de patrimônio com doação, sendo dinheiro, sendo automóvel, sendo patrimônio imóvel, né? Incide o tributo nessa transmissão. Bacana. Você falou causa-mortes, então quer dizer o seguinte: a pessoa está aí, bem, morreu. Aquele patrimônio, você tem sua casa. Aquela sua casa, você deixou um filho, seu filho vai passar a ser dono da casa. Mas para passar a ser dono, tem que ocorrer a transmissão. Tem que ocorrer a transmissão. E aí, como é que faz isso na prática? Só para a gente entender. Na prática, né, vocês vão entender, assim que há o falecimento, abre-se o inventário. E um inventário, perfeito. Isso. E aí, com o inventário, passa a correr aí a transmissão dos bens e imóveis do decujus, né, que é o falecido. E aí, o advogado, se todos forem maiores, consegue fazer hoje direto um extrajudicial, que é nos cartórios, ou judicialmente, se ocorrer algum tipo de discussão, ou envolver menores, ou incapacitados, né? Mas, em regra, hoje, a transmissão consegue ser feita extrajudicialmente nos cartórios. Porque a gente fala isso, Maria Tereza, muitas vezes no nosso dia a dia as pessoas não sabem que tem que pagar um imposto para aquele bem virar seu. Sim. Então ela pensa assim, minha mãe faleceu, ela tinha uma casa, agora aquela casa é minha, eu quero vender. Mas para vender vai ter que abrir o inventário. Tem que abrir o inventário. O Estado vai lá e avalia a casa e cobra o imposto em cima da avaliação? Sim. A ideia do imposto é essa, né? É claro que existem isenções, existem a defesa do patrimônio do menos favorecido, né? Existem as exceções, as isenções dentro da legislação. Mas, em regra, houve a morte ou a doação, né? A doação é uma antecipação da morte, né? Antes da pessoa falecer, ela já faz a distribuição do patrimônio. Então, nesse momento é feito o pagamento do tributo, no caso, assim que terminar o processo de inventário. Mas a avaliação é a parte feita pela auditoria do Estado. Então, a auditoria do Estado faz a avaliação, coloca no processo de inventário e a pessoa vai e paga. Qual a porcentagem? Por exemplo, assim, a casa vale 100 mil reais. Quanto que ela pagaria? Hoje aqui no Estado é 4%. Então pagaria 4 mil de imposto. 4 mil de imposto. Para cada 100 mil reais de base de cálculo. Claro que aí é necessário todo um estudo. A pessoa é casada, já tem a parte da meação, essa parte da meação já é do cônjuge, então ela não vai pagar. O importante de explicar existe o tributo, né? Nos últimos anos, o Estado vem olhando novamente para esse tributo, porque é um tributo, depois da Covid, que muitos estados viram uma forma de aumentar a arrecadação para fazer sentido contra a queda de arrecadação em outros tributos. E aí, o Espírito Santo é um dos poucos estados que não aumentou a alíquota, porque a alíquota máxima autorizada pelo Senado Federal é até 8%. E o Estado do Espírito Santo manteve em 4%. Que é a alíquota mínima. Não é mínima, mas
é uma das mais baixas do Brasil. Entendi. É porque a gente vê também, né, assim, para as pessoas entenderem, que as pessoas têm um pouco de medo ainda do TCMD, porque você vê, às vezes, a família recebe uma herança, né, muitos bens, mas eles não têm patrimônio circulando. E eles têm que abrir mão de alguns bens. Eu já vi família vender apartamento para pagar o ITCM, pagar o imposto de transmissão. Então, assim, às vezes isso acontece, né? A família não tem, ela vai dentro do processo de inventário, abre-se uma exceção para a venda de um imóvel para pagamento do imposto. Por isso que é tão importante hoje a gente fazer planejamento, né? Exato. Falando em planejamento, a gente volta no segundo bloco esse tema, Maria Tereza, porque o ponto eletrônico já diz que o nosso tempo está encerrado. Passa rápido, né? Primeiro bloco é o mais longo, a hora que a gente vê já acabou. Vamos lá para o intervalo, a gente volta daqui a um minuto. Voltamos com o nosso segundo bloco do programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, na Rádio Viva FM e no YouTube. O tema de hoje é impostos estaduais, mais especificadamente o ITCMD, nós vamos tratar bastante. Se tiver qualquer pergunta, fique à vontade, o telefone é 99808-3421. Estamos aqui com o auditor fiscal da Receita do Espírito Santo, o Celso. E aí, Maria Tereza, a gente inicia esse bloco com qual pergunta? Pois é, Thiago, eu fiquei curiosa. A gente terminou o outro bloco, estava falando do ITCMD, e o Celso falou para a gente que existem algumas isenções e alguns casos especiais, algumas exceções. Quais são, Celso, essas isenções e esses casos especiais, essas exceções aí para o pagamento do ITCMD? Então, existem algumas isenções que estão na lei. Eu não vou conseguir lembrar todas de cabeça, claro, né? Estão me pegando aqui, né? Mas se for um único imóvel, o objeto da transmissão, e os herdeiros residirem no imóvel, essa é uma das isenções. Se for um imóvel rural, de até 25 hectares, eu acho que é o tamanho, né? Também, se a família depender do imóvel e fizer a produção rural, também tem isenção. Tem isenção de valores de até na faixa de R$40 mil que estejam no depósito bancário, também é uma isenção. Mas tem que ser analisado caso a caso, tem alguns outros critérios que tem que ser analisado. Então, o importante é sempre procurar um advogado, um cartório, né, para se orientar, e quem tem patrimônio, muito patrimônio ou um patrimônio razoável, é sempre importante o planejamento. O planejamento é o que, por esses anos de experiência aí, igual a Maria Tereza falou, às vezes a pessoa tem um patrimônio e não tem a liquidez para pagar o imposto e deixa de fazer a transmissão, e aí isso vai demorando 5, 10, 15 anos. Já cheguei a fazer inventário de 30 anos atrás, né? Então, assim, o importante hoje é o planejamento, é a pessoa procurar entender, sabe que tem, então se programe, porque é o mais importante, esse planejamento, as pessoas procurarem o conhecimento, porque é uma coisa que está na lei e tem que ser pago, não tem como escapar disso. Agora a gente fala do planejamento sucessório, que é algo que às vezes, quando esse tema é levado a certas pessoas, se assustam. Não sabe o que trata, aí depois acha que não vale a pena, e aí quando morre deixa o pepino aí para os filhos. É o que a gente vê bastante. Inclusive, falando sobre isso, eu tenho um amigo muito próximo que me falou, Thiago, caramba, se eu soubesse do planejamento sucessório, não teria passado tanto aperto quando meu pai faleceu. A gente teve que vender o imóvel com 20% ou 30% do valor abaixo de mercado, porque a pessoa compra algo que não pode ser transmitido naquele momento, então vai ter um deságio. E aí eu não sabia disso. Estou sabendo agora que já aconteceu e eu paguei um imposto altíssimo. Então, assim, qual a importância que você vê do planejamento sucessório? Como a pessoa pode dar esse start? Quais são os passo a passo? Ainda o planejamento sucessório, Thiago,
ele ainda é um mito para grande parte da população. Mas a população tem que entender que todos que têm um patrimônio, né, ele, depois que falecer, vai deixar aí, porque o patrimônio fica, né, e o Estado ele vai cobrar nessa sucessão. Então, o importante é que a família que esteja com alguém em situação vulnerável, que esteja preocupada, não tem interesse de vender um imóvel, tem interesse, sabe que se a pessoa for faltar vai dar algum tipo de confusão entre os herdeiros, então é sempre importante procurar resolver isso em vida, né? Diversas situações já ocorreram de pessoas chegar para mim depois e falar assim, eu podia ter resolvido isso em vida, né? E evita problema. Isso com certeza evita, e não, as pessoas têm que entender que isso não é só para grandes patrimônios, né? Pequenos patrimônios também é necessário, porque isso reduz, inclusive, a forma da pessoa pagar menos, né? Porque a pessoa vai deixando, o patrimônio vai valorizando, o tributo é cobrado a partir do momento da avaliação. Então, às vezes, a pessoa morreu há 10 anos atrás, o lote ou a casa valia 5, 10 mil, hoje você vai pagar sobre o valor atualizado, né? Então, tem que tomar muito cuidado no momento também de fazer essa transmissão, colocar para dar andamento no processo. O que é importante a gente falar é que a questão do planejamento sucessório trata-se não só de hold, que a gente vê hold a todo momento sendo falado. E tem gente também que quer até mesmo dizer que a hold não vale nada, isso não. Pelo contrário, a hold é super importante, mas um planejamento não é feito só com ela. De fato, é planejar. É uma engenharia, É uma verdade, engenharia. né? Tem um curso bacana, Engenharia do Planejamento Sucessório. Inclusive, eu já fiz, estou fazendo, para a gente poder cada vez mais atuar com segurança. E é isso. Tem hora que é uma hold junto com o seguro de vida e até mesmo de forma proposital você deixa algumas coisas para o inventário. Mas o que você faz? É um estudo completo, com todas as ferramentas. Não, é muito bacana. E assim, eu me lembro da doutora Débora Viguin, quando esteve aqui, uma frase que ficou na minha mente: se você não tem a vida eterna, preocupe-se com a sucessão dos seus bens, porque é exatamente isso, né? A não ser que a pessoa tenha vida eterna, né, vai ficar aí gozando, né, dos bens. Senão... E assim, né, Celso e Maria Tereza, falar de morte é um mito. Sim. As pessoas têm medo de falar de morte. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas se preocupam com os filhos que vão ficar. Porque a gente tem que tratar pela ordem natural. Então, você vai querer deixar um pepino para o seu filho? Você vai querer que, às vezes, por causa do seu patrimônio que você lutou a vida inteira, eles acabem brigando? E acontece. E acontece. É o que mais acontece, na verdade, né? Porque tá tudo muito bem. Quando você coloca aquilo vai tentar fazer a divisão, colocar aquilo no papel... E vocês percebem o quê? No dia a dia, essa informação do planejamento sucessório está cada vez mais difundida ou ainda é muito pouco utilizado. O planejamento ainda é um mito, poucas pessoas fazem e a sociedade ainda não tem essa cultura e nem informação adequada. O que vocês acham? Começa com o Celso. Começa comigo. Vamos lá, a pessoa passa de entrevistadora para entrevistar. Exato. Assim, Exato. Ainda é um mito, né? Infelizmente ainda é um mito. Porém, nos últimos anos, é um assunto que está mais em pauta no meio das pessoas, né? Muito em parte da Covid, que infelizmente tirou muitas vidas. Mas também as pessoas começaram a ter uma preocupação em deixar o patrimônio organizado, né? Então, assim, muitas pessoas estão mais preocupadas em fazerem os sucessores do que só herdeiros, porque o herdeiro, às vezes, o cara pega o patrimônio, não quer saber o que vai fazer, vende por qualquer valor, mas não está preparado ainda para dar seguimento no patrimônio que foi construído. Então,
eu acho que é um mito ainda, mas que as pessoas estão começando, até em função das informações que estão hoje na internet, o acesso à internet facilitou muito essa questão dessas informações. E sua opinião, Maria Tereza? Não, eu acho que assim, a utilização dos institutos, ela ainda não é bastante difundida, até porque a gente não perdeu ainda aquele mito da morte, né? O medo da morte. Mas, cada vez mais as pessoas, eu acho que a gente está agora, está entrando uma geração que está preocupada em também ter um futuro, uma velhice mais tranquilo, sem tanta preocupação. Então, você acaba querendo salvaguardar aquele patrimônio de alguma forma. Então, você já vê os jovens, por exemplo, tem um movimento, os líderes do amanhã, né, que são, em sua grande parte, filhos, né, eu acho que, pelo que eu entendi, filhos de grandes de empresários, que são sucessores e estão ali preocupados com a sucessão de suas empresas. Então, a gente está vendo esse movimento, essa preocupação que há pouco tempo atrás não existia, né? Porque a gente já falou isso aqui no programa. O filho do empresário que estava, por exemplo, no estado, numa cidade pequena, ele não era o sucessor, ele tinha que ir para a cidade grande estudar, para fazer outro curso, etc. e tal. Então, uma mudança de concepção que está acontecendo, eu acho, em relação ao patrimônio e ao futuro. Então, a pessoa começa a se planejar tanto para preservar o patrimônio, preservar quanto mais os maiores valores, assim como o planejamento previdenciário, que a gente vê muito isso também ganhando robustez hoje no mercado, né? Principalmente a gente que trabalha no jurídico. As pessoas têm procurado mais o planejamento previdenciário e o planejamento sucessório. Mas, assim, para chegar no ponto ótimo, falta um caminho muito grande aí. Quem utiliza a internet vem vendo cada vez mais as pessoas falando de planejamento sucessório. Sim. Muitos cursos para ensinar advogados a levarem isso até seus clientes. Por exemplo, quem advoga muito na área empresarial, pega aí todos os clientes que possuem qualquer tipo de patrimônio. Eu vou falar empresarial, que é uma área mais específica do cara, pelo menos a empresa ele tem de patrimônio. Então vamos partir desse pressuposto. Ver quantos tem o planejamento sucessório feito. Pouquíssimo. Se você tiver 50 clientes, eu duvido que 10% seriam 5, que 5 tenham. Então, ou seja, o percentual é muito baixo. Para quem é da área jurídica, já que o nosso programa é Quinta da Lei, é um mar aberto, um mar azul. Um oceano azul para você nadar de braçada, desde que com muita responsabilidade, para que você de fato faça a diferença na vida daquela pessoa e de seus familiares, que não atrapalhe. Então, fica esse recado, né, Maria Tereza? Sim. Há pouco tempo atrás, eu lembro quando eu me formei, há pouco tempo, né? Algum tempo atrás a gente falava muito na blindagem patrimonial, através da holding. As pessoas acreditavam que se você fizesse uma holding, você estava blindando seu patrimônio. Isso caiu por terra. Caiu, né? Porque as pessoas estavam sacaneando os outros, devendo a Deus e o mundo, sim, e corriam para uma holding, pensando que aquela holding, de fato, seria uma salvaguarda para todas as mazelas feitas ali com terceiros. Mas, e não é isso. E aí a holding teve essa distorção aí, né? E as pessoas hoje falam assim, mas holding não adianta nada. Mas não é isso. É porque houve um momento onde se acreditou que a holding blindaria o patrimônio de terceiros, às vezes, que estavam se utilizando de má fé. Exatamente. Né? A holding protege o patrimônio de quem usa de boa fé. Isso aí. De boa fé. Mas não adianta. Qualquer critério que se crie para tentar blindar alguma coisa de má fé, uma hora vai cair por terra. É isso aí. Então, o planejamento ele tem que envolver tudo que envolva boa fé. Óbvio que um planejamento tributário, no final das contas, a pessoa economiza no tributo. Mas é um planejamento lícito. Não é inventando maneiras de subtrair e diminuir a quantidade de tributo, que não é
um patrimônio meu, é um patrimônio do Estado, de todos. Se a pessoa tem um patrimônio, ela está transmitindo, quem fica com uma parte do tributo é o Estado, que é de todo mundo. É isso aí, não é uma burla ao sistema. É um modo de utilização correto do sistema que vai te gerar uma economia lá no final. Isso aí, não é para fraudar. Não. Mesma coisa, e aí a gente fala disso, né, para fraudar, para você utilizar de forma adequada, que de fato, e consequentemente você tem uma redução do imposto, mas aí a gente faz até uma ligação com o auditor. Aqui está o Celso, auditor da Receita do Estado. Os auditores, eles, não é para ninguém ter medo. Agora, não é para ninguém ter medo que você não vai ter se estiver fazendo coisa errada. Sim. Porque você está fraudando, o Estado está deixando de arrecadar por causa de uma burla ao sistema. Então, né, Celso, essa relação com o contribuinte parte do pressuposto que o contribuinte faz certo e que nenhum auditor está querendo prejuízo de quem está dentro da lei. Exatamente. Assim, nos últimos anos, tem melhorado a comunicação entre os auditores e a população no geral. Tanto, se a gente voltar a falar um pouco do ICMS, a relação de auditores, Receita Estadual, os sindicatos dos empresários estão mais próximos porque eles entenderam que é necessário esse contato, não é uma briga, é trabalhar em prol da população. Né? O empresário entender que ele tem a parte dele, que ele tem que cumprir com as obrigações, e o Estado também entender que não adianta ficar exigindo um monte de obrigações extras da pessoa que está fazendo o correto. Né? Então, assim, essa aproximação se deu tanto no âmbito empresarial quanto também no âmbito dos contribuintes ordinários. Então, eu constantemente estou atendendo contribuintes, tirando dúvidas. É claro que a gente não dá assessoria, mas tirar alguma dúvida, algum entendimento do cartório, né, algum advogado que entra em contato. Essa é a função do auditor. Né? Não é aquela ideia de antigamente, ó, lá vem o auditor que vai querer tirar tudo do que eu tenho aqui. Mas o contribuinte também já está mais antenado que ele precisa pagar, ele precisa cumprir o que está na lei. Porque nós, como auditores, nós cumprimos o que está na lei. Né? Nós não legislamos. Quem faz a legislação é o político, é aquele pessoa que você coloca lá, que vota, que está lá, é ele que faz a lei. O auditor, ele cumpre o que está escrito ali. Então, quantas vezes eu já tive problemas do cara falar assim, mas eu pago muito imposto. Eu falo, sim, mas não sou eu que está falando. Eu só estou falando quanto você tem que pagar com base no que está escrito. Né? Então, nós temos que entender isso e a população, nos últimos anos, tem entendido que muitas vezes não é o auditor que faz. O auditor está cumprindo uma determinação que está na lei. Perfeito. Celso fez aí a diferenciação de um agente político, o ordenador de despesa, o auditor. E quem faz a ordenação de despesa também é um outro. Assim, porque tem gente que fala assim, eu pago um monte de imposto e não tem rua, não tem buraco, tem. Eu falo, mas a minha função é outra. Né? Então, vamos aí, porque no final, quem está de frente com o contribuinte escuta tudo. Né? E a gente tem que sempre ter esse bom senso aí de explicar para o contribuinte, explicar que tem dentro do Estado tem diversas funções distintas e cada um vai fazendo o seu trabalho, tem que ser em prol da população. Então a gente chega aqui ao final do segundo bloco, o terceiro e último bloco do bate-papo das 6 à quinta da lei. Eu queria saber, Celso, sobre tecnologia dentro da Receita do Estado. Como é que mudou? A diferença é que eu lembro muitas fiscalizações in loco, ou seja, fiscalizações ali na empresa, na rua parando caminhões, eu lembro, muito aqui em Linhares, mas eu acho que a tecnologia ajudou muito esse trabalho. Ajudou bastante. Então a gente fala no terceiro e último bloco. Fiquem aí com a gente, um minutinho, voltamos já.
voltamos com o nosso terceiro e último bloco do programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, na Rádio Viva FM e no YouTube. O tema de hoje é impostos estaduais. Para isso, nós estamos aqui com o auditor da Receita do Estado, Celso Costa. Se tiver qualquer dúvida, fica à vontade, o telefone é 99808-3421. Queria saber, Celso, sobre a questão da tecnologia e o Estado. Está tendo uma conexão boa? Se tiver tendo, o que melhorou no dia a dia de vocês? Tem sim. É fundamental. Qualquer Estado, na verdade qualquer empresa, qualquer pessoa está alinhado com a tecnologia. O Estado tem investido bastante, tanto para desenvolver. Nós estamos agora com um novo sistema do ITCMD, onde com o tempo vai aumentar a agilidade. Antes do programa, a Maria Tereza estava até trazendo uma situação que ocorreu no Estado há uns 2 anos atrás, de um atraso nas avaliações, mas já está solucionado, né? A questão do tempo de avaliação, do tempo de recolhimento das informações já estão. A tecnologia nos ajuda bastante também para a localização dos imóveis, para fazer a avaliação mais justa, mais correta da região. Fora o ITCMD, a tecnologia nos ajuda muito nesses trabalhos de trânsito, de identificar o contribuinte que tenta criar uma empresa laranja, tenta criar uma empresa que não vai operar, vai só emitir documentos fiscais querendo fraudar. Então, a tecnologia é a base do desenvolvimento de todas as pessoas, mas tem que saber utilizar. A utilização da ferramenta tem que ter um humano atrás, analisando os dados, analisando as informações. E todos sabem. Hoje, inclusive, no Estado tem a nota fiscal capixaba. Legal. Que o nosso subsecretário está aí direto falando sobre o projeto. Então, colocar o CPF na nota é importante, entrar lá na nota fiscal capixaba, fazer o cadastro. Isso tudo ajuda o Estado a trazer novas políticas para o Estado. Existe um benefício para o consumidor com a nota fiscal capixaba? Existe um benefício para o consumidor. Tem um período, eu acho que mensalmente tem prêmios para o norte do estado, para a região de Vitória e para o sul do estado, mas tem que entrar lá no site, fazer o cadastro do CPF e depois, onde você fizer a compra, pedir para colocar o CPF na nota, que automaticamente vai ser gerando cupons para cada contribuinte, para cada cliente, né, que é contribuinte. O indireto contribuinte é o empresário, mas o indireto, quem está comprando, é o consumidor. Então ele acaba sendo beneficiado, com prêmios em dinheiro, inclusive. Muito bacana isso. E a gente está falando da tecnologia, né, o quanto que é importante para o conhecimento, como que difundiu, né, o conhecimento. A tecnologia vem ajudando, você vê, YouTube, internet, esse conhecimento ele está sendo espalhado de forma muito mais abrangente, sustentável hoje em dia. Só que tem um lado bom e um lado ruim disso, né? Porque tem gente que usa tecnologia com responsabilidade e tem gente que usa a tecnologia para o lado mal. Tem que saber usar a ferramenta, não é isso, Thiago? Não é isso, Celso? Tem que saber usar a ferramenta. Tá vendo? Você só me deu o troco. Me deu o troco. Então eu quero saber de vocês dois. Essa ferramenta, a tecnologia, ela tem sido usada de forma responsável? Tem tido uma boa utilização ou não? Como que está sendo isso aí na visão de vocês? Vai lá, Thiago. Celso que manda, né? Tô aqui eu com o auditor Celso. e com a apresentadora master. Então, a minha opinião é que a tecnologia, como qualquer outra ferramenta, vai ser utilizada para o lado bom e para o lado ruim. Tudo na vida terão os dois lados, mas o lado bom sobrepõe muito o lado ruim. Uhum. Só que assim, há um mês eu fui vítima da tecnologia. Me recordo bem. Pegaram vários processos meus, mandaram para um monte de cliente e tentaram passar a perna a um monte de clientes. Falando que eu mudei de telefone e que eu estava dentro do Tribunal de Justiça, não estava pegando tão bem, então se a pessoa quisesse me ligar para confirmar. Só que nisso,
vem um boleto para a pessoa pagar, porque saiu um dinheiro na justiça. Ou seja, é tecnologia sendo utilizada para o lado ruim. Agora, para o lado bom, é você estar dentro. Estou dando exemplo agora jurídico. É você estar dentro do seu escritório, protocolar uma ação, fazer a audiência, acompanhar o processo até o final, olhar qualquer documento juntado dentro dos autos, ou seja, dentro do processo, sem precisar sair da cadeira do seu escritório. Você ganha tempo, a justiça é mais rápida, tudo funciona melhor. Celeridade. Celeridade. Então, eu dei esse exemplo do mundo jurídico. Isso aí. Concordo com o Thiago. O que eu falo é que nós precisamos utilizar a tecnologia e não deixar a tecnologia nos engolir. Porque esses algoritmos que existem, eles trazem para as pessoas uma forma de você ficar imerso naquilo ali e acaba que a pessoa perde horas e horas dentro de um algoritmo, né? Com filhos pequenos, tenho 2 filhos, né? Um de 7, um de 14, então a nossa preocupação é que eles aprendam a utilizar a tecnologia e não deixar que a tecnologia tire essa energia vital do que a gente acredita, né? Então assim, o Thiago é um grande amigo e eu falo muito com ele. Além da auditoria, nós temos que estar antenado em diversos assuntos, né? E um deles que a gente trabalha muito é a questão do conhecimento da tecnologia, do conhecimento das suas características pessoais, que eu acho que nós temos que ficar muito atento a isso, né? Porque fazer parte do conhecimento tributário, jurídico, tudo, mas a gente tem que conhecer também a parte pessoal, desenvolver mais de uma ferramenta e entender o que a tecnologia pode proporcionar para a gente de bom ou de ruim. Agora, falando desse desenvolvimento pessoal, isso daí me deixou uma pulga aí atrás da orelha. Só que eu, dando uma olhadinha no tempo, nós estamos com ele encerrado. Bate-papo bom é assim. Entendeu? Celso achando, Thiago, mais 1 hora, todo mundo pensa a mesma coisa. Mas eu falei, Celso, você não é bom. Você é craque, meu querido. Você sabe tudo, é fera. Então vai passar rápido. E passou. Só que eu queria que a gente marcasse um bate-papo para falar sobre desenvolvimento pessoal. Poderia a gente... Mas tem que ser o ano que vem, viu? Tem que ser ano que vem. Esse ano agora essa agenda tá meio cheia, mas você se compromete ano que vem? Vamos marcar aí. Tá vendo? Thiago me colocando aí ao vivo, né, Thiago? Ao vivo e a cores. Eu tenho que apertar Celso ao vivo e a cores, senão depois não me responde. E se voltar 3 vezes, paga boleto. E se voltar 3 vezes, aí tem um boleto. Tem um boleto. Da TVC. Muito bom bate-papo, esclarecedor. De fato, é o que a gente se propõe sempre para a sociedade, que é levar informações de interesse público, informações que podem ser muito utilizadas em seu dia a dia. Então, quando a gente fala de TCMD, com quem conhece, com quem aplica na prática, fica tudo mais simples, não só de entender, mas também de sermos assertivos. Então, assim, muito obrigado, Celso, por ter aceitado o convite e dado essa aula. Eu que agradeço Thiago, Maria Tereza. Estamos à disposição, né? O Estado hoje ele tem os contatos, você pode entrar em contato com a gente, com os auditores, fale conosco. Essa questão do auditor não é mais um mito, então vocês podem entrar em contato, porque nós estamos à disposição para esclarecer o que é melhor para a população. Muito bem. Maria Tereza. Bate-papo maravilhoso, como sempre, Thiago. Não é? Maravilhoso. Celso, muito obrigada. Acho que foi assim esclarecedor, necessário, né? Volte mais vezes, convite, eu repito, né, o convite do Thiago para estar aqui com a gente, para falar de desenvolvimento social, vai ser maravilhoso. E eu quero agradecer, né, mais uma noite a todos que ficaram com a gente até agora, né, Thiago? Porque esse bate-papo é fantástico. É fenomenal. A TV Sim, o Grupo Sim, a Rede Sim está de parabéns de poder oportunizar a sociedade. Eu falo assim, que o programa de hoje eu sou fã, apesar de estar apresentando, eu sempre vejo quando eu não posso estar aqui. Mas tem o da medicina na quarta, tem outros bate-papos, terça, sexta, porque são poucas televisões, poucas emissoras que dão essa oportunidade de você falar temas que são importantes no dia a dia. Sim. E não só noticiar a tragédia.
infelizmente a gente vê pra caramba. E de tragédia nós estamos fartos. Então, televisão, emissoras, que tenham mais programas informativos. Agradecemos a todos que ficaram até o final. É sempre um privilégio tê-los conosco. Lembrando que amanhã tem a reprise, de 6 às 7. Domingo, a partir das 15 horas, os programas vão ao ar novamente. E aquela frase final, Maria Tereza, que o bate-papo das 6 é de terça a sexta, mas só a quinta é da lei. Fiquem com Deus. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor.